Boa tarde, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do Sul do Espírito Santo. Vamos aos destaques de hoje. Mulher mata marido enforcado com corda de varal em Ibatiba. Secretário de Saúde do Espírito Santo fala sobre o uso de máscaras em eventos de grande porte. Adolescente esfaqueia o tio em Presidente Kennedy. Bebê nasce dentro de ambulância em Itapemirim. E programa de transferência de renda ajuda famílias capixabas que não são beneficiadas com Auxílio Brasil. Essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu abro o Ronda da Cidade de hoje falando de mais um caso de violência. Uma mulher matou o marido com uma corda de varal. No primeiro momento, ela disse que o homem teria se suicidado, mas a polícia desconfiou da versão apresentada pela mulher que confessou o crime. Vamos saber com Natan Rodrigues os detalhes desse caso. Pois é, agora presta atenção nessa história que eu vou te contar de uma mulher de 47 anos que foi presa depois de matar o marido com uma corda de varal. Gente, olha toda essa história que eu vou te contar agora. Esse caso aconteceu no final de semana lá em Ibatiba e essa mulher, ela tentou forjar uma cena de suicídio dizendo que esse homem teria se matado, mas a versão não colou e a perícia comprovou que não aconteceu um suicídio neste caso. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu no último sábado lá na cidade, no bairro Trocate. Os militares foram até a casa do casal, que estavam juntos há 28 anos e encontraram o corpo de Romildo Leandro de Souza, de 51 anos, com uma corda de varal enrolada no pescoço. Ele estava deitado na cama quando foi encontrado pela polícia. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e esteve no local e constatou que o caso não se tratava de suicídio, pois as lesões do pescoço da vítima não eram compatíveis com a versão dada pela mulher à polícia. Diante das controvérsias, ela acabou confessando o crime. Segundo ela, que foi levada para a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, ela teria matado este homem porque estava cansada de sofrer agressões toda vez que ele chegava em casa embriagado. A mulher foi autuada em flagrante e levada para o Centro de Detenção Provisória aqui de Cachoeiro de Itapemirim para responder pelo crime que cometeu. Vanessa, eu volto aí no estúdio com você. Uma história lamentável, né? Na região do Caparaó, no município, na pequena cidade de Ibatiba, onde a mulher alega que sofria agressões físicas e psicológicas. Era agredida toda vez que o marido chegava bêbado. Essa é a versão que ela contou à polícia. Mas por que não procurou a polícia antes para denunciar o marido? Teve que chegar ao extremo, matar uma pessoa, cometer um crime e agora? Vai ficar atrás das grades? Podendo ficar até 30 anos presa por conta de um homicídio decorrente, aí, segundo ela, das agressões. Seria melhor procurar a polícia antes para denunciar o marido, para ele ter sido preso, ou agora matar e ficar presa atrás das grades. Situação muito complexa, muito lamentável. Uma desculpa, talvez, uma resposta que talvez não seja verdadeira, talvez essa não seja a verdadeira motivação do crime, mas o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. E a Secretaria de Estado da Saúde pronunciou ontem sobre o uso de máscaras e a realização de eventos de grande porte aqui no Espírito Santo. Nésio Fernandes destacou que o Estado passa por uma fase de desaceleração de casos e óbitos da Covid e chamou a atenção para os cuidados que devem ser tomados para evitar uma nova onda aqui no Estado. O secretário Nésio Fernandes abriu a coletiva falando que o Espírito Santo deve passar os próximos 21 dias sem mortes por causa da Covid-19. Podemos ter, ao longo dos próximos 21 dias, o início dos dias sem óbitos no estado do Espírito Santo. E isso, sem dúvida nenhuma, será algo a ser alcançado graças ao esforço pela vacinação, graças à adesão da população capixaba às vacinas disponíveis no Plano Nacional de Imunização. Nós queremos reconhecer que a população capixaba, especialmente os idosos e a população adulta,
tem tido uma posição muito assertiva na adesão à vacinação. Nézio falou ainda sobre a polêmica que envolve o uso de máscaras aqui no Espírito Santo. Nós não consideramos que sejam razoáveis as polêmicas e os radicalismos que estão sendo construídos em torno do uso ou não das máscaras, ou da obrigação ou da desobrigação do uso das mesmas. Nesse sentido, nós temos muita segurança de que as decisões que estamos tomando neste momento, elas são capazes de poder orientar o povo capixaba nas condutas mais adequadas para o momento em que nós estamos vivendo de enfrentamento à pandemia. E não estamos nem desavisados e não seremos pegos de surpresa caso alguma nova variante surja e que imponha ao Estado do Espírito Santo ou ao Brasil uma nova fase de aceleração da curva de casos, de internações e de óbitos e que exija que o Estado se mobilize para poder preservar a vida dos capixabas. Nós estamos preparados em condições assistenciais, em testes, com vacinas e podemos garantir à população capixaba que o governo do Estado do Espírito Santo seguirá enfrentando a pandemia, sempre com muita transparência e com subsídio técnico às decisões que ele toma no enfrentamento da Covid-19. Nézio também afirmou que 4 regiões capixabas estão perto de atingir o risco muito baixo de transmissão da doença. Nós temos a possibilidade de que nos próximos 10 dias, 4 regiões alcancem um risco muito baixo. A região do Caparaó, do Litoral Sul, do Rio Doce, do Centro-Oeste, estão muito próximas de alcançarem os 3 indicadores que definem um risco muito baixo e temos a expectativa de que essa condição do risco muito baixo seja alcançada nos próximos 10 dias. As demais regiões podem alcançar também, ainda neste mês de abril, o risco muito baixo. Depende delas se mobilizarem e reforçarem suas capacidades de vacinação da população idosa e também dos seus adolescentes. O secretário falou ainda sobre a realização do maior evento religioso do estado, a Festa da Penha, que ficou 2 anos sem acontecer presencialmente. Sobre a Festa da Penha, tem surgido diversos questionamentos por parte da comunidade religiosa, da sociedade civil, também da imprensa, e nós queremos aqui esclarecer alguns pontos. As atividades religiosas, elas possuem normatização específica praticamente desde o início da pandemia. E as atividades de caminhada ao ar livre, as atividades de culto, as celebrações, elas não possuem restrições para a sua realização. As atividades de shows ao ar livre, que tenham a previsão de um evento desse tipo ao ar livre, nas festividades, na programação da festa, elas seguirão a mesma recomendação que foi adotada pelo governo do estado no período das festas de fim de ano, podendo os municípios adotarem normas complementares e também medidas como a oferta de vacinas e testes na realização dessas atividades festivas ligadas à confissão religiosa de determinada população, parte da população capixaba. Nézio falou ainda sobre o Carnaval de Vitória, que acontece no próximo final de semana aqui na capital. Sobre o Carnaval, nós teremos ao longo dessa semana reuniões com o município de Vitória, teremos reuniões com o segmento para poder estar amadurecendo a realização do evento e podendo adotar, junto com o município, medidas complementares para garantir que o evento ocorra de maneira segura na nossa capital. E depois do intervalo, adolescente esfaqueia tio em Presidente Kennedy. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, participe do seu Telejornal do Sul do Estado pelo WhatsApp que está aqui no seu vídeo, é o 28 99946 1607. Naquela bronca, aquele problema que tem no seu bairro, aquele flagrante, manda para o Ronda da Cidade, como fez o nosso telespectador, o Vanderlei Maurício, que está reclamando de um buraco na rua João de Deus Madureira, na Ilha da Luz, em Cachoeiro. Vamos ver o vídeo que ele enviou para a gente. Olha aí, amigo, isso aqui, ó, a prefeitura não pode fazer vista grossa nisso aqui não, olha só. Imagina, uma moto, uma criança, um idoso, uma bicicleta, prejuízo para automóvel. Olha só que coisa horrorosa.
Isso é um verdadeiro descaso. Isso aqui não tem um dia não, tá? São meses e meses com esse problema aqui. Então, se alguém puder dar uma ajuda, seria muito importante para a comunidade. Bom, a gente procurou a prefeitura, que informou que uma equipe da Secretaria de Manutenção e Serviços irá ao local para avaliar a situação desse buraco, né, que aparentemente está em cima de uma galeria. Quem também mandou mensagem para o nosso WhatsApp é o Robson Silva Ferreira, do bairro Ferroviários, em Cachoeiro. Ele parabeniza a Rede Sim pelo jornalismo local e pede que seja implementado no jornal as vagas de emprego da nossa região. Muito boa a sua sugestão. Logo, logo, vamos colocar aqui então as vagas do Cine, cursos, concursos, empregos também na nossa programação aqui da Rede Sim. E um homem foi esfaqueado pelo próprio sobrinho em Presidente Kennedy após uma briga de família. O suspeito de cometer o crime foi um adolescente de 15 anos que acabou detido junto com a mãe. O Natan tem mais informações. É isso, Wanderson. É muito caso de uma ocorrência só. É um menor de idade apreendido, é um tio que foi esfaqueado e uma família aí que acabou brigada e com toda essa confusão que aconteceu neste fim de semana lá na cidade de Presidente Kennedy. De acordo com a PM, a vítima contou que discutia com a irmã, que é a mãe desse adolescente de 15 anos que foi apreendido, quando ele pegou a faca e golpeou o tio no abdômen. A vítima foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia, aqui de Cachoeiro de Itapemirim, mas o hospital não divulga o estado de saúde da vítima. Então a gente não conseguiu descobrir se ele já foi liberado ou se ele ainda continua internado no hospital aqui de Cachoeiro de Itapemirim. A mulher e o filho dela, o adolescente de 15 anos de idade, acabaram presos na localidade de Jaqueira, que também fica em Presidente Kennedy, e foram levados para a Delegacia Regional de Itapemirim para poder prestar esclarecimentos ao delegado e responder pelo crime cometido, né, Wanderson? A gente fica em choque. Quantos casos que a gente vem noticiando de famílias aí que acabam discutindo, brigando, às vezes uma briga boba que pode ser resolvido tudo à base da conversa, né? E aí acabar com esse homem que infelizmente foi esfaqueado, mas o estado de saúde dele provavelmente é estável porque ele conseguiu prestar esclarecimentos para a polícia militar, né? E não foi nada tão grave, mas vale a pena ressaltar, gente, o diálogo é a melhor maneira de resolver qualquer problema, né, Wanderson? Eu volto aí no estúdio com você. Lamentável, mais um caso de violência que por muito pouco não acaba em homicídio aqui no nosso litoral sul capixaba. E o governo do estado criou um programa para beneficiar famílias carentes que não estão sendo contempladas pelo Auxílio Brasil. Mais de 18 mil famílias capixabas devem ser atendidas pelo programa. Criado em 2011 para complementar a renda dos beneficiários do programa Bolsa Família, o Bolsa Capixaba era totalmente vinculado ao extinto Programa Federal. Estruturado a partir de novas regras, o governo do estado ampliou o programa a fim de assistir as famílias que não conseguiram o benefício federal, atendendo desta forma quem não recebe o Auxílio Brasil. Nós tínhamos um benefício anteriormente que era complementar ao programa Bolsa Família do governo federal, e como não existe mais o Bolsa Família, as regras do Auxílio Brasil foram alteradas, nós também fizemos as alterações no nosso Bolsa Capixaba. O programa estadual reformulado irá iniciar atendendo mais de 18 mil famílias capixabas, mas o número de beneficiários pode crescer mediante a avaliação mensal dos impactos do Auxílio Brasil no estado. A previsão é de que o investimento mensal chegue a 6 milhões de reais, mas para receber o auxílio é necessário seguir alguns critérios. Aqui no estado do Espírito Santo, a gente fez uma média do que o Banco Mundial entende como famílias extremamente pobres, e a gente utiliza o recorte de renda de R$ 155 per capita, por pessoa da família. Todas aquelas famílias do nosso cadastro único que tem renda por pessoa do grupo familiar de até R$ 155 e que não receba o Auxílio Brasil, será contemplada pelo nosso Bolsa Capixaba a partir de então. O programa Bolsa Capixaba foi totalmente reformulado para continuar atingindo um único objetivo: combater a extrema pobreza no Espírito Santo.
De acordo com a secretária, o benefício está sendo operacionalizado pelo Banco Banestes e irá contribuir de forma significativa para a economia do Estado. É um benefício que está sendo operacionalizado agora pelo Banco do Estado do Espírito Santo. O Banestes é o nosso grande parceiro. Nós vamos fazer aí um investimento de transferência de renda direta para as famílias capixabas, que chega aproximadamente por mês a um montante de 4 milhões de reais. Então, são no mínimo 4 milhões de reais todo mês para as famílias extremamente pobres e que faz movimentar e girar a economia de todos os 78 municípios capixabas. Para ter acesso ao benefício, não é necessário que o usuário realize cadastro. Os dados dos aptos a receber serão colhidos por meio do CadÚnico. Nós já temos o nosso instrumento de identificação da população vulnerável para programas sociais aqui no Estado, que é o Cadastro Único. Para programas sociais, é um instrumento do governo federal, mas que serve de base para que a gente faça a identificação das nossas famílias. Então, todas aquelas famílias que estão no Cadastro Único, com ele atualizado nos últimos 24 meses e que atendam os critérios do nosso programa, já são automaticamente selecionadas para as nossas folhas de pagamento. Obviamente que isso pode variar de mês a mês, porque se a família melhora a condição financeira, talvez ela não é mais público beneficiário. Então, tem as variáveis de entrada e de saída de famílias todos os meses. Nesta fase inicial de ampliação do Bolsa Capixaba, os meses de janeiro e fevereiro serão pagos retroativamente. Desta forma, a folha de pagamento do mês de janeiro já está liberada e os recursos já estão depositados nas contas dos beneficiários. A secretária destaca que todos irão receber no mesmo dia do mês. Vocês podem acompanhar no site da CETADES, porque nesses 3 primeiros meses nós já fizemos o pagamento da folha de janeiro. A folha de fevereiro nós estamos pagando agora no dia 23 de março, e no dia 30 de março a gente paga a folha de março. Então, a gente passa abril a ter a folha de pagamento regular de todos os meses. Até agora, a gente fez as compensações. A operacionalização do Bolsa Capixaba será realizada de forma conjunta entre a Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado e o Banestes. Nessa crise, toda ajuda é bem-vinda. E a seguir, bebê nasce dentro de ambulância em Itapemirim. A gente volta já. De volta com o seu telejornal do Sul do Espírito Santo, agora para falar de uma criança que nasceu dentro de uma ambulância aqui no litoral sul capixaba. O Samuel de Fraga conta agora essa história para a gente. Pois é, Wanderson, esse caso aconteceu por volta das 2 da madrugada, pois o SAMU foi atender a Camila Ribeiro Amorim, de 28 anos, que estava de 40 semanas de gestação. Isso mesmo, e ela já estava em trabalho de parto, sabe? Olha, a equipe chegou em apenas 5 minutos. A mulher foi encaminhada para o Hospital Materno Infantil Menino Jesus, em Itapemirim. E de acordo com o Simpolo Sul, às 3 horas e 8 minutos ainda no percurso, nasceu Ravi Ribeiro Amorim, e estiveram na ocorrência a técnica de enfermagem Uliane Ferreira dos Santos e o condutor Jósimo de Jesus Patrício. Agora, Wanderson, esse foi o segundo caso, porque na semana passada aconteceu um caso parecido em Cachoeiro de Itapemirim. Olha, uma mãe entrou em trabalho de parto que estava em casa, quando o SAMU chegou e fez os procedimentos, cortaram o cordão umbilical e fizeram todos os procedimentos com o recém-nascido. Quando a técnica de enfermagem foi perguntar qual seria o nome, né, dessa bebê, que foi uma menina, a mãe olhou para o crachá dela, o nome da técnica de enfermagem era Andressa, e disse: olha, ela vai ter o seu nome, o nome dela é Andressa. Bacana, né, essa homenagem para essa técnica de enfermagem, né, que eu tenho certeza que não vai se esquecer disso tão cedo. Voltamos aos estúdios com você, Wanderson. Muito bacana a homenagem. Agora a gente muda de assunto para falar do projeto de tatuadores capixabas que devolve a autoestima de mulheres que foram vítimas de violência. Uma arte permanente feita no corpo para amenizar a dor de muitas mulheres. Foi assim que a tatuadora Flávia encontrou uma forma de ajudar as vítimas de violência doméstica. Flavinha, como é conhecida, divide o amor pela tatuagem com o marido, que também é tatuador. Juntos, eles idealizaram o Projeto Semear. O Projeto Semear ele começou há 6 anos, já tem 6 anos.
E começou com meu marido, ele que iniciou o projeto, né? Ele oferece de forma gratuita a reconstrução do mamilo e da auréola das mulheres que passaram pelo câncer de mama. Foi daí que começou essa vontade nossa, conversando entre eu e ele, de iniciar essa outra ação que já vinha amadurecendo essa ideia há um tempo. E aí chegou em novembro do ano passado, 2021, ele fez uma primeira cobertura de cicatriz, e a partir daí eu assumi. Trabalhando ao lado do marido, Flávia afirma que além de tatuar, precisa ser forte, pois na maioria das vezes é necessário tranquilizar as vítimas que chegam ao estúdio ainda com medo. Não é fácil assim, sabe? A gente tem que ter uma estrutura muito forte, porque não são histórias fáceis, né? Elas chegam muito machucadas, não só fisicamente, mas muito emocionalmente, né? Falando. E muitas delas chegam fragilizadas, ainda com medo, né? Histórias de que já teve relatos de mulheres que não é daqui do estado e está aqui porque veio escondida do ex-companheiro dela. Então, assim, é muito difícil. Em 6 anos de funcionamento, o projeto Semear já atendeu cerca de 338 mulheres vítimas do câncer e também da violência doméstica. A ação do casal de tatuadores voluntários utiliza a arte como forma de amenizar um pouco das lembranças que ainda causam dor. Além de atender as vítimas de violência doméstica, eles também atendem mulheres que tiveram câncer de mama, com a reconstrução de mamilos após o tratamento da doença. A felicidade que a gente tem, né, o retorno positivo delas se vendo no espelho e vendo que não tem mais aquela marca ruim do passado, é muito gratificante para a gente. Então, assim, a gente se sente feliz em poder realmente estar estendendo a mão e ajudando. O tatuador destaca que são muitos os casos de mulheres que já realizaram um procedimento de reconstrução de mamilos. Mas entre tantas histórias, Kiko se emociona ao lembrar de uma delas. Teve um caso de uma senhora que eu atendi há alguns anos atrás, que ela morria de vergonha de tirar a blusa na frente do marido. E alguns dias depois de feito o procedimento dela, ela saiu radiante. No dia ela até falou assim, mas você não cobra nada? Aí eu falei, não, então vou te pagar do meu jeito. Pegou minha mão, fez uma oração. E aquilo ali eu desmanchei de chorar no dia, só de lembrar já me emociona. E uns dias depois eu recebi uma ligação. Eu sou o marido de fulana e tal. Aí eu, ei, tudo bom? Como é que ela tá? Tal. Ele falou, não, tá tudo ótimo, graças a Deus. Estou te ligando para poder agradecer que você me devolveu minha esposa. Você não devolveu só o mamilo dela, você devolveu minha esposa. Hoje a gente voltou a ter intimidade, a gente voltou a ter um relacionamento normal. Aí, sabe, aquilo ali é uma coisa que para mim não tem preço. O projeto tem feito tanto sucesso que o casal já pensa em ampliá-lo para que mais pessoas possam ter a autoestima recuperada. A gente tem vários outros projetos que a gente está pensando em colocar em prática, mas a princípio a gente já está ampliando para as vítimas de violência doméstica. Mas futuramente a gente está pensando, ver se consegue agregar mais profissionais no projeto, seja para auxiliar quem está passando, vamos supor, pelo câncer de mama e não tem as sobrancelhas, porque caíram os pelos. Então, fazer esse tipo de trabalho também. Elas saem daqui transformadas, fisicamente, assim, na parte da questão da cicatriz. É o que eu falo, eu não consigo tirar a dor, cobrir a dor da alma, né? Mas aquela dor da pele, dela olhar a cicatriz ali, não ver mais o seu agressor, isso eu consigo minimizar essa dor, né? É muito bom saber, né, que existem pessoas boas que se preocupam com o próximo, que ajudam, que querem ajudar o próximo. E no litoral sul e também no Caparaó, eles poderão entrar em risco muito baixo na próxima semana. O Samuel de Fraga detalha agora a situação da Covid na região. Pois é, Wanderson, a informação é do governo do estado, que nos enviou uma nota hoje, logo cedo, também para toda a imprensa aqui do estado do Espírito Santo. Pois olha, a região do Caparaó já possui critérios suficientes para poder entrar para a lista de risco muito baixo no próximo mapa de risco que sai na próxima sexta-feira. E além da região do Caparaó, nós temos também as regiões do Rio Doce, Centro-Oeste e Litoral Sul, que também poderão alcançar o mesmo
mesmo nível em breve. Bom, notícias como essa que a gente recebe, né, no começo da manhã, faz a gente analisar e pensar que, graças a Deus, nós estamos começando, né, a vencer a Covid-19. Agora, não é por isso, né, Wanderson, que a gente vai falar de um assunto que hoje nós conversamos em off, né, Wanderson Amorim? Não é porque as cidades estão começando a entrar para o risco muito baixo e que a gente vai deixar os critérios de proteção do lado. Olha, a pandemia ainda não acabou, né, Wanderson? Então, olha, se você estiver em local fechado, não deixe de fazer a utilização da máscara de proteção, né, porque foi um dos principais instrumentos que fez com que a gente conseguisse diminuir o grau de contaminação. Isso já foi comprovado pelos profissionais de saúde. E é isso aí, né? Boa notícia sobre a Covid-19. A gente espera que a gente possa, em breve, né, Wanderson, virar essa página e deixar apenas para o livro de histórias. Voltamos aos estúdios com você, Wanderson. É isso, continuar se prevenindo, porque apesar de menos agressiva, né, a Covid ainda se faz presente em nosso ambiente. E assim, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Outras informações você confere em simnoticias.com.br. Nós temos um encontro marcado sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Até lá!